Olá, bom dia. Vou falar aqui para vocês sobre o assassinato do John Fitzgerald Kennedy, que aconteceu no ano de 1963 e o qual ainda hoje é motivo de polêmica. Como vocês podem ver aqui, eu salvei é, algumas fotos da data do assassinato e também fiz esse pequeno esquema aqui, onde vocês podem ver, se eu colocar todos os níveis, é, um apanhado de tudo o que aconteceu naquele dia. Eu fiz esse mind map, mapa mental, para que a gente pudesse ter uma ideia do plano geral dos acontecimentos daquele dia. O que eu separei em várias opções aqui, separei em provas fotográficas, testemunhos, provas materiais, a Comissão Warren, a teoria da conspiração e vou falar um pouquinho sobre Lee Harvey Oswald. Não posso falar muito, não vou me estender demais sobre cada um dos assuntos, mas é apenas para termos uma ideia inicial. Se possível, depois eu faria um outro vídeo falando sobre cada um desses detalhes. Para iniciar aqui, vocês podem ver aqui a fotografia do próprio presidente Kennedy com a mulher Jacqueline Kennedy. Essa foto foi tirada na mesma manhã quando eles chegaram no Texas, no aeroporto de Dallas. Essas duas fotos que vocês veem aqui, vamos ver se consigo aumentar um pouco. A primeira é um fotograma da famosa filmagem do Zapruder, onde aqui se vê o momento fatal, o momento do tiro fatal na cabeça. Nessa outra foto a gente vê na verdade essa foto aqui é preto e branco, foi tirada pela senhora Mormon. É uma foto bastante importante porque os da teoria da conspiração, eles sempre retornam a essa fotografia procurando encontrar outros atiradores aqui atrás desses muros. Só que a foto é bastante ruim. As provas fotográficas, elas servem tanto para a Comissão Warren, que é a que deu o veredito final, né? Tanto como para as teorias da conspiração. Nós temos duas filmagens que foram muito usadas, basicamente a do Nixon e a do Zapruder. A do Zapruder é essa aqui. A do Nixon é parecida com ela, só que foi tirada dessa área aqui verde, dessa área de grama. Do Zapruder nós temos a sequência inteira, que serviu para a base da teoria dos 3 tiros, que eu vou falar mais à frente. Os testemunhos, nós temos muitos testemunhos sobre, porque haviam várias pessoas ali assistindo a passagem do presidente pela Praça Dilley, em Dallas, no Texas. Muitos desses testemunhos ouviram 3 tiros, mas já outros dizem que foram até 5 tiros ou mais. O primeiro tiro foi dado e depois para o segundo houve um pequeno intervalo, enquanto que entre o segundo e o terceiro tiro foram um em cima do outro, com um intervalo muito curto entre um e outro. O Lee Bowers foi um dos testemunhos que eu coloquei aqui apenas como um exemplo. Ele posteriormente foi assassinado ou morreu num acidente muito estranho, como aconteceu também com muitos outros testemunhos que foram morrendo ao longo dos anos. Estatisticamente é muito estranho como aconteceu deles terem morrido. Não é muito comum. Alguns morreram por suicídio, outros de doenças. Esse Lee Bowers morreu, por exemplo, apenas para falar de um deles, num acidente de carro, mas também não foi muito bem esclarecido como ocorreu esse acidente. Acontece que muitos dos testemunhos vieram com histórias que não casavam com a história oficial, que eu vou falar mais à frente. As provas materiais servem tanto para a teoria da conspiração quanto para a Comissão Warren, que deu o veredito oficial. Por exemplo, temos a carabina Carcano, é uma carabina italiana,
que era uma carabina muito velha, já na época de 1960, e, além do mais, não era muito precisa nos seus tiros. Esses foram 3 cartuchos que foram encontrados no prédio, de onde se originaram os tiros, supostamente. A bala encontrada no hospital vem corroborar, completar o veredito da Comissão Warren, dizendo que essa bala seria a segunda bala atirada contra o presidente, mas foi encontrada de uma maneira muito suspeita no hospital, porque ela estava perfeita, não tinha nenhum tipo de marca, supostamente, que poderia ter sido atravessado o corpo do presidente. As fotos da autópsia também existe muito comentário em volta disso, porque os ferimentos na cabeça também são motivo de muita discussão. As fotos da autópsia, algumas delas foram retocadas, outras não, mas ninguém sabe qual foi retocado e qual não foi. Os testes feitos, até hoje, costumam ser feitos testes para testar a teoria da Comissão Warren, que foi oficial, né, que vale até hoje. O Lee Harvey Oswald, que foi o assassino oficial, né, da história, segundo a Comissão Warren, ele agiu sozinho. Por outro lado, a conspiração, quem é a favor da teoria da conspiração também tentam fazer testes, mas cada um fica com a sua teoria, né? Cada um chega à sua conclusão. A Comissão Warren foi instaurada pela justiça americana para apurar os fatos e concluiu que o Oswald agiu sozinho. Eles usam também a sequência de Zapruder, o filme, para provar que eles estão certos. Outra prova são os 3 cartuchos de bala que foram encontrados. A teoria da conspiração, no entanto, já fala que o filme do Zapruder foi alterado, porque o Zapruder deu para o FBI o filme, posteriormente ele foi devolvido para o Zapruder, mas muitas pessoas dizem que não é exatamente igual ao filme original do Zapruder. Quer dizer, pode ter sido alterado. Na época não existiam, logicamente, todos os avanços de edição de vídeo, de animações que existem hoje em dia. Porém, algum nível de alteração pode ter ocorrido. Outra teoria da conspiração diz respeito a um golpe de Estado. O presidente Lyndon Johnson, que assumiu, que seria o vice-presidente na época do Kennedy, ele assumiu a presidência depois da morte do Kennedy. Provavelmente ele estaria envolvido, portanto seria um golpe de Estado, a morte do Kennedy. E a CIA estaria envolvida nisso também. E eles teriam usado a máfia, através de seus assassinos sob contrato, para acabar com a vida do presidente. Os filmes do assassinato também são usados pela teoria de conspiração para provar outra forma. As fotos também são usadas até hoje, tentando achar os assassinos nessas fotos. O Oswald, segundo a teoria da conspiração, teria sido também um agente secreto da CIA, teria sido um projeto da CIA para chegar a seus fins, que seria a morte do Kennedy. O Lee Harvey Oswald, por fim, aqui vocês podem ver a foto dele. Essa foto foi tirada na delegacia, no dia que ele foi capturado, no próprio dia do assassinato. Vocês veem que ele está machucado aqui. O depósito de livros escolares era o lugar onde ele trabalhava. Foi de lá que surgiram os 3 tiros que assassinaram o presidente. O mafioso Jack Ruby foi quem matou o Lee Harvey Oswald 2 dias após o atentado. O policial Tippit foi um policial que morreu no próprio dia do assassinato do Kennedy, só que ele morreu
supostamente teria sido Lee Harvey Oswald que matou o policial Tippit, poucos minutos depois do assassinato do presidente. Só que todas as circunstâncias da morte do policial são muito polêmicas. Não se sabe ao certo como foi que ele morreu, apesar de que houve testemunhas em volta do assassinato. Só que os teoristas da conspiração, eles dizem que não pode ter sido o Lee Harvey Oswald que o matou. E o cinema Texas, por fim, é o cinema onde o Lee Harvey Oswald foi capturado. Ele resistiu à captura. Vocês podem ver que ele está machucado, ele brigou com os policiais, que por fim o capturaram. Bom, espero que tenham gostado desse breve resumo. Há muito mais coisas para se contar, porque o assunto é muito interessante. É interessante mais do que tudo, porque a teoria da conspiração continua em pé hoje em dia, e há muitas pessoas que a defendem, e eu creio que eles têm realmente uma lógica muito grande por trás para eles dizerem o que dizem, né? Porque realmente muitas coisas não foram esclarecidas ainda, e é lógico, é muito claro isso, de que a Comissão Warren ela omitiu muitas testemunhas, omitiu muitas provas, no contrário, e eles só se circunscreveram aquelas provas que provavam que Lee Harvey Oswald era o único assassino. Então, para a Comissão Warren, o Lee Harvey Oswald, o que ele era? Ele era um louco, um comunista fanático, um assassino. Basicamente, as pessoas que seguem a teoria da conspiração tentam inocentá-lo. Bom, podem deixar comentários aqui embaixo. Gostaria de saber a sua opinião, o que você acha dessa história. E eu gostaria muito de fazer um outro vídeo, mas isso só se vocês gostarem. Então, um abraço, até a próxima e, por favor, gostem, dê um like aí embaixo. Até a próxima.